Bom, aqui agora a gente vai falar um pouco sobre o DNS, né, ou Domain Name Server. Então, primeiramente, vamos entender como seria se a gente não tivesse o DNS, né? Porque como seria se o DNS ele não existisse? Então, se o DNS ele não existisse, sempre que você fosse acessar qualquer serviço, por exemplo, o Facebook, o Google, você não poderia utilizar os nomes de domínios, né? Porque eles basicamente não existiriam. Então, sempre que você quisesse acessar o Facebook, você teria que saber o IP dele, 157.240.226.35. Aí você vai querer acessar lá o Reddit, aí você vai ter que saber 151.101.129.140. Aí você quer acessar mais 10 sites, você teria que saber o endereço IP desses 10 sites. Aí você vai lá, monta uma listinha no seu computador, anota tudo bonitinho, aí passa uma semana o endereço de IP de cada um desses sites mudaram. Aí você tem que atualizar tudo ali manualmente, descobrir de alguma forma qual que é o IP novo. Então assim, hoje é praticamente inviável, né? Não, não seria possível, né? Seria um inferno a vida sem o DNS. Porque justamente o que o DNS faz é esse trabalho pra gente. Né? Ele é o cara que vai, através de nome de domínio, ele vai resolver aquilo para um endereço IP. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem um usuário que abriu o browser dele e foi acessar o google.com. Né? Então, a primeira coisa, antes mesmo dele fazer qualquer chamada qualquer chamada TCP lá para o endereço do Google, a primeira coisa que ele vai fazer é descobrir qual que é o IP do Google, né? Porque ele não sabe o que é google.com. A internet não funciona assim. Ele precisa de um endereço IP para fazer aquela chamada, seja um endereço IPv4 ou um IPv6, mas ele precisa de um endereço IP. Então ele vai perguntar isso para um servidor DNS. Normalmente, todo provedor de internet tem o seu próprio servidor DNS, mas você pode configurar o seu próprio servidor DNS. Configurar, eu me refiro setar qual servidor DNS você vai querer usar. Você também pode ter o seu próprio servidor DNS, mas né, a ideia aqui é simplificar. Então você pode configurar o seu próprio servidor DNS para você utilizar um outro, igual por exemplo aqui, ele está usando esse servidor DNS aqui, e aqui a gente tem um outro servidor DNS. Nesse exemplo aqui, esse servidor DNS é o do Google, né, 8.8.8. Mas vamos imaginar que ele é qualquer outro servidor DNS. Então, ele faz essa solicitação para o servidor DNS, qual que é o IP desse cara aqui? Google.com. E esse servidor DNS aqui, ele vai ter a listinha dele. Lá ele vai ter a lista dele com todos os domínios que ele sabe resolver. Se ele souber, se ele tiver o google.com ali, ele vai simplesmente te retornar com o IP. Mas nesse exemplo aqui, por exemplo, ele não tem um servidor DNS. Isso é muito comum. Nesses casos, o que acontece? Esse servidor DNS, ele vai consultar um outro servidor DNS. E ele vai ficar nesse ciclo até ele achar alguém que saiba. Né? Se por algum acaso ele não encontrar ninguém que saiba, ele vai consultar um root server. Né? O que é o root server? Sei que você já deve ter ouvido em algum momento lá sobre as 7 chaves da internet, né, que são o pessoal que controla a internet. Na verdade, isso se refere justamente aos root servers, né, ou seja, são os DNS raízes. Né? Então, se nessa lista aqui ele não conseguir encontrar nenhum DNS que conheça o google.com, por exemplo, ele vai perguntar para o root server, quem que esse cara aqui, quem que é esse domínio aqui? Aí o root server, sim, ele vai conhecer algum DNS. Ele não vai ter do google.com, mas ele vai ter uma lista de algum DNS. Ele vai falar que esse DNS aqui ele conhece. Aí ele vai te passar o DNS e o DNS vai consultar aquele DNS até ele achar o endereço IP. Quando ele encontra aquele endereço IP, ele retorna para você o endereço. Aí sim você consegue fazer a solicitação. A gente consegue ver isso aqui na prática também. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas chamadas, né? Duas chamadas DNS. Se a gente der uma olhada aqui no data,
do DNS, cadê? Aqui, ó. A gente vai ver que foram feitas duas chamadas, todas para o 8.8.8, né? Uma chamada com o tipo A e uma outra chamada com o tipo AAA. O que significa essas duas chamadas aqui? Aqui ele está solicitando o IPv4 do google.com. Ele quer saber aqui, ó, o google.com, qual que é o IPv4 dele? E aqui também ele está perguntando a mesma coisa, mas ele está perguntando aqui, ó, no google.com, qual que é o IPv6 dele? Então, é isso que ele está perguntando aqui. E em seguida, a gente tem a resposta. Se a gente der uma olhada, aqui na resposta, aqui a gente tem a query, né, que é a pergunta, e aqui a gente tem a resposta. E ele fala que, o google.com, o IPv6 dele, que foi quem respondeu primeiro, o IPv6 dele é esse daqui, ó. E o mesmo para o IPv4. Ó, o IPv4 é esse daqui. Em alguns casos, pode acontecer do servidor não usar o IPv4, então ele vai te responder só com o IPv6, e vice-versa. Pode acontecer ainda dele utilizar só o IPv4 e não te responder com o IPv6. Mas a ideia do DNS é essa, né? Justamente resolver, descobrir qual que é o endereço de IP associado a um determinado domínio.